Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista com a escritora Tainá Ferreira. Eu acho muito importante eu trazer esses tipos de vídeo para o canal, porque um dos focos, né, obviamente, é trazer mais essa questão de representatividade, principalmente falar sobre livros, sobre literatura. Então é isso, continue assistindo o vídeo. Bom, para começar, eu já conheci a Tainá há um tempo. Quando eu passei na faculdade, eu comecei a stalkear o Instagram para ver se eu ia conhecer alguém da faculdade. E aí apareceu o seu Instagram e principalmente apareceu o seu Instagram profissional, né, de escritora. E ali eu comecei a te seguir e coincidentemente a gente estava na mesma sala de espanhol. Sim. Então eu achei muito legal, ali eu comecei a acompanhar um pouquinho do trabalho dela de escritora, e não só isso, porque de certa forma eu acredito que você seja também uma digital influencer, né? Porque você não posta só coisa do seu trabalho, mas você também fala sobre literatura no geral. Então eu quero que você se apresente, fale um pouquinho mais sobre você. Bom, como a Mari já me apresentou, eu sou a Tainá, eu tenho 20 anos e eu também faço letras como a Mari na Unesp de Araraquara. Eu sou escritora de fantasia e ficção científica. Eu também tenho um Instagram profissional, como a Mari também já comentou, onde eu comento sobre as minhas publicações, sobre os meus textos, sobre o meu processo de escrita e principalmente falo também sobre negritude e representatividade negra na literatura e principalmente na literatura fantástica. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que foi o seu primeiro contato com a escrita, né? Todo esse processo, se você escreve desde pequena ou se foi a partir da faculdade. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Uma das coisas, acho que a única coisa que eu sempre tive certeza na minha vida é que eu amava escrever. Desde muito pequena. É muito clichê falar isso, né? Mas é verdade, desde muito nova, desde quando eu comecei a aprender a escrever, eu já tinha certeza que eu fui feita para isso, que eu queria trabalhar com isso, que eu queria que fosse a minha profissão. E antes mesmo de aprender a escrever também, eu já fui uma pessoa muito imaginativa. Eu já, vivia mais tempo dentro da minha cabeça do que fora dela. E eu tinha muita vontade de colocar isso no papel. Só que eu comecei a escrever de verdade na minha pré-adolescência, quando eu estava lá no 6º ano, que foi quando eu tive a ideia pro meu primeiro romance, que eu já tinha escrito, só não publiquei ainda. Foi quando eu comecei a trabalhar nele e escrever de verdade, quando eu decidi que eu falei, eu quero ser escritora, mas uma escritora profissional que um certo dia publique de verdade. Então foi lá para os meus 13, 14 anos que eu comecei a escrever de verdade. E a partir disso nunca mais parei. E deixa eu te fazer uma pergunta, por que você ainda não publicou o primeiro? Por várias variáveis. Esse primeiro livro que eu comecei a escrever quando eu tinha 13, 14 anos, eu não acho que ele ainda está pronto para ser publicado. Eu já trabalhei em 2 versões dele, mas eu acho que eu ainda tenho que mexer nele de novo, reescrever uma 3ª vez, enfim. E também é um livro muito grande, que eu acho que para ser publicado preciso de um pouco mais de dinheiro. Então eu penso em publicar ele tradicionalmente, que não é uma coisa fácil para quem é escritor independente, que está começando agora. Então ele está ali guardadinho, engavetadinho, mas eu já estou trabalhando em outro romance. Ele também já está pronto, estou trabalhando na 2ª versão. E esse eu pretendo lançar antes desse meu primeiro romance que eu tinha escrito, que eu acho que eu estou mais preparada para lançar esse primeiro, acho que ele está melhor. E como é o meu segundo, eu evolui muito mais como escritora. Isso que eu ia te perguntar, porque como você falou que você escreveu seu primeiro na pré-adolescência, talvez seja isso, né? Sim. Que você toda vez que você relê, você vai achando, sei lá, algum tipo de erro que você não concorde, e você sempre tem que ficar arrumando. Sim, tanto na gramática, como é fantasia também, tanta construção de mundo, de personagens. Então tem coisas que eu queria trabalhar de novo. Só que, então, como eu tô trabalhando nesse segundo romance, acho que já tá melhor escrito, já tá melhor pra ser publicado, eu tô investindo nele agora por enquanto. Entendi. E como que foi que você publicou o seu primeiro romance, o seu primeiro conto? Eu comecei a publicar de verdade ano passado, no início de 2021.
2020, né, começo da pandemia, foi difícil pra todo mundo, foi muito difícil pra mim também. Eu tive problemas familiares bem pesados, então 2020 foi um ano muito, muito difícil e muito corrido, porque foi o ano que a gente entrou na faculdade, né? Sim. Que eu entrei na faculdade, 2020. Então eu tive que levar tudo ao mesmo tempo. A faculdade, a escrita, que 2020 foi o ano que eu menos escrevi na minha vida desde quando eu comecei, e o problema familiar que eu tive. Então quando chegou no final de 2020 eu estava arrasada, eu estava exausta e eu estava muito mal com tudo, principalmente com a minha relação com a escrita, que eu escrevi muito pouco devido aos problemas que eu tive. E eu não sou paulista, eu não nasci aqui, eu nasci no Paraná. E em 2020 eu fiz uma viagem com a minha família pro Paraná. Sim. Eu vim pra cá, pro estado de São Paulo, quando eu tinha 2 anos e nunca mais eu voltei pra lá. Então em 2020 eu voltei. Mas você tem parente lá? Sim. Tá. Então eu voltei pra visitar minha avó, os meus avós. E foi assim, o meu melhor mês do ano, a minha melhor semana do ano que eu passei lá, porque tipo assim, foi um vento de ar fresco em toda a tribulação que tava em 2020. E eu precisava me reconciliar com a escrita, eu tinha coisas já escritas pra publicar, contos, né? E eu pensei, olha, romance agora não vai dar, porque é mais difícil de publicar, né? Mas um conto, quem sabe? E aí eu decidi que em 2021 eu ia me reconciliar com a escrita e que eu ia tomar coragem pra publicar, porque eu também tinha medo de publicar, né? Aquela insegurança, nossa. E aí em janeiro eu comecei a procurar concursos literários. E eu encontrei 2 que me interessaram muito. Um era da editora Escureceu, é uma editora carioca do Rio de Janeiro. É uma editora que foca em autores pretos, em publicar autores pretos. E eles publicaram um concurso que chamava Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas. Então, fábula, lenda, então é bem o que eu gosto mesmo, da fantasia. E eu falei, eu vou tentar. E aí, tipo, era um mês pra escrever. Quando eu descobri o concurso, já acho que faltavam uns 15 dias pra fechar. Nossa, bem... Sim. E eu falei, não, eu vou tentar, eu vou conseguir. E eu me dediquei a isso. E assim eu consegui voltar a escrever. Eu escrevi o meu conto e eu mandei submeter. Isso foi no começo de 2021, janeiro. Ah, tá. Isso. Tá. E aí eu submeti e tudo mais. E aí demorou um pouco pra sair o resultado. E até que saiu o resultado, eu já tinha tentado outro concurso, já tinha passado. Esse concurso era da Cartola Editora. Eu já tinha passado e depois, acho que em abril, eles lançaram o resultado do que a gente chama de FLAR, né? Fábulas, Lendas Africanas Reimaginadas. Saiu o resultado que eu passei. Sim. Então o FLAR, ele é a minha primeira publicação. E acho que é a minha publicação que eu mais tenho orgulho. O melhor conto que eu escrevi. E depois eu não parei mais. Eu publiquei com a Cartola, publiquei com a editora Lendária também. E inclusive agora estou participando de mais uma antologia que chama Raízes de Baobá e tá em campanha no cartaz. Pra quem quiser saber um pouquinho. Sim, a gente vai deixar aqui todos os links, tá, gente? Pra vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. Ela trouxe alguns livros também que já estão publicados. A gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês, mas eu também vou tentar colocar foto ou então fazer takes pra vocês conseguirem ver melhor. Bom, esse é o FLAR, que eu já expliquei um pouquinho sobre ele, é da editora Escureceu, e ele foi produzido e escrito inteiramente e apenas por autores e profissionais negros, e o meu conto nele chama Uma Chama de Liberdade, onde eu reescrevi um conto da Etiópia sobre amizade. A minha segunda publicação foi Maçãs da Imortalidade, da editora Cartola. Ele foi escrito apenas por mulheres e ele fala sobre divindades da mitologia nórdica. Então, cada autora procurou trazer um pouco sobre uma deusa da mitologia nórdica. O meu conto ele se chama A Soberana do Mar e eu trouxe um pouquinho sobre a deusa Ran, que é a deusa do mar. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse livro. Você teve que estudar algumas coisas antes, né? Pra você conseguir fazer. Sempre que normalmente os editais como eles dão um tema, aí você tem que pesquisar. E nesse o tema era só deusas nórdicas. Então a gente que tinha que buscar as deusas nórdicas, conhecer mais sobre elas. E a Ran foi muito difícil, porque ela não é uma das deusas mais conhecidas da mitologia nórdica. Mas foi a que mais me chamou a atenção. Sim. Então eu tive que buscar muitas fontes para conseguir escrever algo sobre ela. Entendi. Esse Eu Era Uma Vez. Como já diz o título, né? Ele é sobre contos de fadas.
Só que nós, autores, tivemos que procurar escolher um conto de fada e trazer esses personagens clássicos do conto de fadas para o nosso mundo moderno agora, o mundo contemporâneo. Esse livro ele é um pouquinho diferente dos outros, porque eu já tinha escrito o conto muito antes de saber do edital, que eu ia publicar o conto. Eu escrevi para a faculdade, na verdade. O professor Gustavo passou pra gente. Um dos meus professores de literatura passou uma proposta muito parecida com a do concurso e eu escrevi um conto sobre a fada madrinha, trazendo ela pro mundo moderno. E depois, em 2021, eu encontrei o edital da Cartola e eu acabei, olha, isso encaixa naquele conto que eu... E é um conto que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço por ele, muito carinho. E eu tentei e consegui a publicação dele através do Era Uma Vez. Então, o meu conto desse livro se chama Uma Lição de Fada Madrinha, onde a fada madrinha, ela vive agora no mundo moderno, no mundo contemporâneo e enfrenta problemas como a gente. E esse é o Os Grandes Matriarcas. É uma antologia que fala sobre mulheres, principalmente sobre mães. E eu resolvi participar para fazer uma homenagem para minha mãe. O meu conto se chama Os Renasceres da Fênix e conta um pouquinho da história da minha mãe, da nossa história, na verdade, e é tipo uma homenagem para ela. Nossa, que lindo, que lindo. E aí, além desses, eu tenho o Vida Mágicas na Cidade, uma antologia também, é da editora Lendária. Eu tenho um conto lá, se chama Filho das Águas, que é um conto inspirado em uma lenda do folclore brasileiro. Eu não tenho ele físico, por enquanto não foi publicado de modo físico, só tem por e-book na Amazon, pode adquirir no Kindle. E agora, como eu já falei anteriormente, está lançando Raízes de Baobá, que também é da Cartola Editora, é da coleção das divindades femininas, só que essa é sobre divindades femininas africanas. E eu falo um pouquinho sobre uma deusa africana, que é uma deusa da chuva, e tá em campanha no cartaz para quem quiser apoiar até o dia 12. Eu queria saber como que você realiza o seu processo de escrita. Muito difícil. Começar pelas inspirações, digamos assim. Minhas inspirações, assim, vêm de onde eu menos penso. Normalmente no meu cotidiano, alguma coisa que eu vejo me inspira. Mas normalmente as minhas histórias sempre começam com um personagem. Eu sempre primeiro tenho a ideia do personagem e a partir dele se desenvolve todo o restante. A construção do mundo, o enredo também logo vem quando eu consigo imaginar o personagem. Ou às vezes também eu consigo imaginar algum plot de enredo e a partir disso vem os personagens. E como acontece o meu processo de escrita? Primeiro, quando vem a primeira ideia, eu vou reunindo as outras, tentando entender a história ali que tá surgindo. E eu normalmente tenho um caderninho assim, igual o seu, mais ou menos, onde eu vou anotando tudo e eu vou tentando arrumar, organizar essas ideias para mim criar pelo menos uma primeira estrutura do meu enredo. Um começo, um meio e um fim, digamos assim. Bem superficial. E durante as semanas, assim, eu vou tentando construir essa história. Até que chega um momento que eu falo, olha, acho que tenho todos os elementos para começar a escrever. Às vezes não, às vezes eu quero, tipo, ter mais ideia do caminho que eu tô seguindo para começar a escrever, mas às vezes eu tenho que começar a escrever para ter o restante das ideias. Sim. Então quando eu começo a escrever, eu faço pelo menos uns 3 primeiros capítulos para conhecer a história, os personagens, para eles me dizerem para onde que eu vou, quem são eles, para tipo um conhecimento ali no primeiro momento. E depois eu dou uma paradinha e falo, bom, agora eu sei pra onde eu vou mais ou menos, então eu vou estruturar a história com as ideias que eu tenho. Então eu crio uma coisa que eu chamo mapa de capítulos. Já falei disso no Instagram uma vez, mas é tipo assim, eu vou lá no meu notebook, abro um doc no Word e eu vou estimar um tanto de capítulo que eu acho que o meu romance ou minha novela ou meu conto, não, conto não, né, mas minha noveleta, minha novela ou meu romance vai ter. Primeiro de tudo o gênero, né? Pra mim saber mais ou menos o tamanho. Então, sei lá, se for um romance, eu estimo no início 10, 15 capítulos. E eu coloco lá, capítulo 1, capítulo 2, e depois eu vou preenchendo o que vai acontecer em cada capítulo. Também já estimo também sobre a evolução dos personagens. Em tal capítulo vai acontecer tal acontecimento que vai ser importante pra evolução de tal personagem. E aí eu vou estruturando isso de capítulo em capítulo, pra quando eu, escrever num dia, quando eu voltar eu saber onde eu tô. Eu vou lá no mapa e vejo.
E quando eu mudo também alguma coisa, por exemplo, eu tô lá no meio do livro, só que eu cheguei lá e falei, nossa, vou precisar mudar uma coisa do começo. Então eu marco lá no mapa, falo, ó, mudar tal coisa. Sim. E depois eu vou lá e mudo. Então me ajuda muito a saber o caminho que eu tô seguindo no livro, os acontecimentos, para a estrutura do livro também. Me ajuda a não cometer tantos furos de enredo. E também me ajuda também a me manter na organização de escrita, né? Eu parei em tal capítulo, eu checo lá no mapa, tá acontecendo tal coisa. Aí quando eu volto pro meu livro, eu não tô tão perdida assim no que eu tava fazendo e pra onde eu vou. E também eu não consigo escrever diariamente, infelizmente. Mas a minha rotina, o meu processo de escrita, eu tento pelo menos nunca ficar muito tempo sem escrever, porque voltar sempre é muito difícil. Então eu sempre tento escrever pelo menos 2 capítulos por semana, agora que tem a faculdade também, tem que balancear tudo. Sim. E é isso. Não, é que, tipo, é um sonho muito utópico a gente falar que a gente consegue fazer as coisas, tipo, não é nem... É da nossa vida sem ser a faculdade. É uma semana muito corrida, é muito complicado, então é muito utópico, né, a gente falar que, por exemplo, eu consigo ler todos os dias coisas fora da faculdade, ou que nem você falou, que é a sua forma de trabalho, conseguir escrever, então é mais essa coisa de estabelecer metas para também não se perder, né? Sim, porque eu vejo muito escritores no Instagram se cobrando muito de escrever todos os dias, escrever muitas palavras, mas eu acho que o importante é assim, você manter um ritmo de escrita. Entendeu? Você manter um ritmo de escrita, não ficar muito tempo sem escrever, porque eu acho que isso é muito, pra mim pelo menos é muito difícil voltar depois, voltar a pegar o mesmo ritmo, entrar no clima da história. Então assim, você manter um ritmo, se você, como diz Neil Gaiman, se você escreveu 50 palavras no dia, se é aquilo que você conseguiu, tá ótimo. Entendeu? Se você escreveu 200, tá ótimo. Talvez aquilo que você escreveu naquele dia não tá tão bom, entendeu? Sim. Mas você tá ali mantendo um ritmo. Quando você voltar, você apaga, refaz. Porque não é só, eu costumo dizer muito que o trabalho do escritor não é só escrever, né? Você tá reescrevendo sempre. Sim. Também. Então é isso. No seu processo criativo, né? Você falou um pouquinho sobre a forma como você estrutura a sua escrita e tudo mais, a sua rotina. E eu queria saber um pouco mais da questão dos seus personagens mesmo. Eu queria saber se no seu processo criativo você deposita um pouco de você neles. Questões assim de vivências de mundo, coisas que você já passou, ou se teve algum personagem que você fez assim, mais ou menos assim, com as suas características do seu jeito. Olha, em tudo que eu escrevo tem um pouco de mim, um pouco do que eu vivi. Principalmente nesse romance que eu tô trabalhando agora. Então, sim, os meus personagens têm muito de mim. No início não era proposital, quando eu comecei a escrever. Mas sempre que eu ia reler o que eu escrevi, eu voltava pra reescrevendo tudo, ou pra melhorar a construção e evolução do personagem, eu percebi, olha, esse personagem tem isso de mim. Então não era proposital. Mas agora, recentemente, assim, eu tô percebendo que eu tô colocando mais propositalmente. Mas pelo menos pra mim, às vezes é meio difícil eu não colocar um pouco de mim ali, em qualquer que sejam os meus personagens, principalmente nos protagonistas. Então, sim, sempre acaba tendo um pouquinho de mim ali. Tá. Referente não só nas suas questões dos seus livros, mas também nas redes sociais, você sempre coloca sobre a questão do protagonismo preto, falando, né, em questão da representatividade. Você falou um pouquinho, né, que a sua primeira escrita foi com esse foco, seu primeiro livro publicado, mas eu queria saber um pouco mais disso, se sempre foi o seu objetivo ir por esse caminho. Não. Não, nem sempre foi o meu objetivo, mas quando eu entrei na faculdade, eu tive muitas mais situações que eu percebi de racismo, e eu percebi como que tudo é muito dominado pela branquitude. Eu já tinha percebido isso há muito tempo, desde a minha adolescência, como é isso na literatura, porque por isso que eu comecei a escrever. Eu falei, eu quero trazer mais representatividade, mas nem sempre tudo que eu escrevi era tão representativo como é hoje. Sim. Então eu me decidi de verdade isso muito recentemente, porque como eu entrei no mercado editorial publicando mesmo ano passado, eu tive mais contato direto, tendo mais contato direto com o mercado me fez decidir isso.
porque eu já tinha, como eu disse, eu já tinha consciência da falta de representatividade nos livros, mas eu também comecei a perceber isso no mercado, e isso começou a me incomodar muito. Sim. Eu comecei a ver como que é muito raro ter um autor preto com tanto espaço, tendo tanto direito de escrever quanto um autor branco. Então, se eu sou uma das poucas que está tendo esse espaço, que está conquistando esse espaço para publicar, para escrever e para ser vista pelas outras pessoas, eu me decidi. Eu falei, se eu estou tendo esse espaço, eu preciso trazer mais representatividade. Eu já tinha isso nos meus livros, mas não tanto quanto eu estou procurando colocar agora, por causa disso. Sim. Eu fico pensando também, tipo, na questão, assim, até da academia mesmo, da faculdade, porque a gente não tem quase nada. E aí me veio uma pergunta agora, que é uma pergunta que eu estou me questionando já tem algumas semanas, porque eu falo que eu estou passando por um processo de frustração na faculdade, porque eu não estou achando as coisas os motivos que eu entrei, que eu pensei que ia ter na universidade, eu não estou tendo. E aí eu queria saber de você, como é que você faz pra você não se perder, porque de certa forma, quando a gente não se depara com aquilo que do nosso foco, e se você não tem uma constância, dependendo, você se perde, né? Então eu queria saber como é que você faz pra você não se perder meio que desses seus objetivos. Porque isso tá no nosso cotidiano, entendeu? Como você falou, a faculdade também foi um motivo que me fez decidir que, tipo, não, eu quero que o protagonismo negro esteja em todos os meus livros, em tudo que eu escrever. Porque se tornou uma luta pra mim mesmo, entendeu? Porque a gente tá na faculdade, a gente faz faculdade de letras, então a gente tem uma carga de leitura muito grande, certo? Sempre os cursos, todas as disciplinas têm uma carga de leitura imensa, e a gente vai olhar, são todos autores brancos. Sim. Todos autores brancos. A única disciplina que nós temos aqui que foca em literatura negra e afrodescendente, que é no 4º ano, ela é optativa, ela não é obrigatória. E então essa decisão foi tomada por causa também da faculdade. É muito bom você ter colocado isso. E também por causa do mercado. E na faculdade também me fez muito ter essa decisão, porque o próprio ambiente da faculdade é muito desigual, né? Sim. A gente pensa que muita coisa mudou, mas ainda às vezes eu tô numa sala com 70 pessoas e dá pra contar nos dedos da mão quantas pessoas negras tem. Sim. Então, como eu tô lutando pra conquistar um espaço como escritora, todas as minhas conquistas eu quero que seja presente lá a representatividade preta. Como personagem, como cultura negra, afrodescendente presente no meu conto, seja um conto, um livro, em tudo. É o meu objetivo agora, o meu foco. E eu queria saber se você já teve críticas negativas, né? Que não, obviamente que não foram construtivas, referentes a esse posicionamento que você teve a partir das suas escritas. Não, até hoje não. Não diretamente a mim, Tainá, só que já teve um problema, digamos assim, uma polêmica em volta do FLAR durante a publicação. Porque o fundador da editora, ele deu uma entrevista para uma revista, eu não lembro o nome, qual mas é uma revista famosa, e ela publicou a matéria no Instagram, e ele falava na matéria dele sobre o FLAR, né, que era o projeto mais recente dele, que era, como eu expliquei anteriormente já, é um livro produzido e só escrito apenas por pessoas pretas. Sim. E ele explicou também o objetivo dele com a Escureceu, que é a editora, que é publicar autores nacionais e pretos, dar espaço pra gente no mercado, um espaço que a gente não tem. E os comentários foi um show de horrores na publicação no Instagram. Então não foi um ataque direto, tipo, a mim, Tainá, o meu posicionamento, mas foi um livro que eu ajudei a escrever. E tinha comentários tipo apelando pro racismo reverso, pelo fato de ele publicar apenas autores pretos, de o livro ter selecionado apenas autores pretos, o concurso pro livro, que na hora que, tipo, comentários como, na hora que publica só autores brancos, fala que é racismo. Aí isso que tá acontecendo, que ele tá pregando, é racismo reverso. Sabe? E teve vários comentários tentando explicar, não existe racismo reverso, entendeu? Essa que você tá falando, quando é só autores brancos sendo publicados, já é a realidade do mercado.
E mesmo assim, comentários péssimos, criticando muito a atitude dele. Então, eu não tive ainda uma crítica direta a isso, mas eu sei que eu terei. Mas eu tô preparada, porque, como eu disse, é a luta que eu escolhi e todos os meus livros, sim, vão ter protagonismo negro, culturas africanas e afrodescendentes, e é isso. Então, já entrando assim também nessa questão do seu enredo, dos seus personagens, pra finalizar eu queria saber por que você escolheu fazer fantasia? Esse gênero. Tá ótimo. Como eu disse, eu fui uma criança que desde sempre teve muita imaginação. Eu sempre criei mundos fantásticos na minha cabeça. Eu sempre amei ler livros de fantasia. A minha entrada na leitura foi por meio de livros de fantasia. Eu amo até hoje muito também filmes e séries de fantasia. É o meu gênero favorito. Então a fantasia sempre esteve em mim. Sempre esteve em mim. Quando eu comecei a ter as primeiras ideias para o meu primeiro romance, foi um livro de fantasia. Que eu fui muito inspirada na minha infância por livros assim. E também porque a fantasia, como muitos outros gêneros que existem, tem muita falta de representatividade negra. Sim. Muito. Tanto para personagens, protagonistas, quanto nos mundos também que são construídos, são sempre aquela ideia de mundo, construção de mundo eurocentrada, né? E isso me incomodava muito desde criança, porque por que um negro não poderia ser um cavaleiro de dragão? Sim. Por que uma negra não poderia ser a princesa guerreira que temos em tantos livros? Porque era sempre um branco e uma branca. E isso começou a me incomodar muito. Então eu sempre soube que eu queria escrever fantasia. E aí quando eu não me vi representada nesses livros, me deu ainda mais vontade para escrever uma fantasia dessa forma, trazendo não só personagens pretos, mas também mundos que tragam outras culturas, as culturas africanas, as culturas afrodescendentes, a nossa cultura aqui no Brasil também. Então essa é a minha maior força, eu quero ser uma escritora de fantasia que traga isso. É isso. Nossa, eu tô me sentindo muito contemplada com a nossa entrevista, porque realmente você respondeu todos os questionamentos que eu tinha. A gente já tinha conversado um pouco sobre essa questão de publicação, mas nunca tinha tido uma conversa mais extensa sobre toda a sua trajetória. E eu queria muito te agradecer por você ter aceitado para gravar o vídeo pro meu canal, porque pra mim é muito importante trazer essa pauta pro meu canal, porque desde que eu abri o meu canal eu sabia que ele não iria ser só superficialmente sobre literatura, ou sobre docência, ou sobre moda e beleza, que é o que eu trago, mas teria um posicionamento preto. Sim. E então é uma honra estar aqui com você no meu canal. Tipo, realmente eu estou muito nervosa porque eu já te acompanhava antes. Então, Imagina. Eu tô muito feliz de ter dado certo. Eu não sei nem mais o que dizer. Não, eu que fico honrada pelo convite, porque nem sempre a gente tem lugar pra falar sobre essas coisas, né? E eu que me sinto muito honrada de poder vir aqui e ter o espaço no seu canal pra falar sobre isso. Muito obrigada a você. Obrigado eu. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Tainá. Vou colocar também os livros dela. E, por favor, gente, qualquer dúvida, entrem aqui em contato, mandem mensagem pra mim, mandem mensagem pra ela. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, dar like, comentar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!